Olá, começa agora mais um programa Lesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com a doutora Merces da Silva Nunes, ela então que é especialista em direito médico. Vamos falar sobre planos de saúde e a obrigatoriedade na cobertura de exames da Covid-19. Doutora, bem-vinda, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Caterina, o convite. É sempre um prazer. Prazer é todo nosso. Bom, doutora, antes da gente falar então do tema central do nosso programa, que é justamente planos de saúde, como eu mencionei, né, na abertura do programa, os planos de saúde e a obrigatoriedade na cobertura de exames, então, da Covid-19, acho importante a gente começar o programa falando um pouquinho para o nosso telespectador a respeito dos exames, né, as opções que nós temos. A todo momento, escutamos diversas nomenclaturas, né, testes sorológicos, RT-PCR, testes rápidos. Quer dizer, a gente ouve um monte de coisa, a gente está falando de quantos testes, afinal, qual que é a diferença de um para o outro? A gente consegue, pelo menos, explanar nesse primeiro momento as principais opções, vamos dizer assim? A ANS dois tipos de teste para detectar a presença do vírus, do coronavírus no organismo. Um primeiro teste, que já foi incluído no rol dos procedimentos obrigatórios desde março deste ano, é o denominado RT-PCR. Ele é um teste bastante trabalhado já por laboratórios no mundo todo, não é só aqui no Brasil, e ele é um teste que detecta a existência da molécula, da partícula do DNA do vírus. Então, se o vírus entrou no organismo da pessoa, o PCR vai detectar, por menor que seja o material genético do vírus, ele vai detectar. É conhecido como o teste mais preciso que existe, e é o teste mais caro também. Mas, de toda forma, ele é um teste previsto no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS. O outro teste que foi aprovado agora, que também é conhecido como teste rápido, é a sorologia de anticorpos. Então, ele pode ser feito por meio do sangue do paciente e ele vai detectar se existem anticorpos. Uma vez que um corpo estranho entra no nosso organismo, um vírus, bactéria, o que seja, aciona o nosso sistema imunológico e a gente automaticamente começa a produzir anticorpos. Então, este teste, que é denominado sorologia para anticorpos do vírus, é o teste mais rápido que tem, porque você pode ter o resultado em 10 minutos, e ele tanto vai dizer se você já teve contato com o vírus ou se você tem contato com o vírus. Ele tem uma ele pode detectar a presença de um anticorpo de um estado gripal que nós tivemos antes, e não necessariamente do coronavírus. Então, quando há essa suspeita, o médico então vai pedir o teste mais exato, mais preciso, que é este RT-PCR, que vai detectar a existência do material genético do coronavírus. Certo. O que a senhora está colocando, então, é que foi publicada, então, recentemente no Diário Oficial uma medida que foi editada, inclusive por meio de uma resolução, né, da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que diz, então, que os planos de saúde terão de cobrir os testes sorológicos da Covid-19. Então, a partir de agora, esse teste sorológico ele passou a ser obrigatório. Mas a senhora apontou no início da sua fala que desde março o exame, então, que é o RT-PCR, ele já estava incluído nos planos de saúde como um teste obrigatório. Seria isso? Exatamente. Essa nova inclusão que a ANS fez agora, ela fez por meio de uma ordem judicial dada por um juiz federal de Pernambuco, movida pela uma ação civil pública movida pela Associação dos Segurados de Plano de Saúde, porque eles estavam encontrando muita dificuldade para conseguir fazer o teste de RT-PCR, e também agora, com essa retomada da atividade econômica, muita gente que é assintomática e estava sem saber se tem ou não tem, se foi ou não infectado,
Então, havia muita dúvida nisso. E aí a associação moveu essa ação civil pública, obteve esta ordem judicial, determinando que a ANS incluísse também o teste rápido, que é este da sorologia de sangue, de anticorpos, no rol dos procedimentos obrigatórios. Mas desde março, a ANS já havia incluído este outro teste, o PCR, que é um teste mais caro, um pouco mais demorado, mas é um teste bem exato. A diferença é que ele te diz apenas se você tem o vírus. Ele não diz se você já teve e você, por acaso, foi curado, que é essa diferença do teste que foi incluído agora. Ele te diz se você teve e foi curado ou se você tem. Certo. Esse sorológico ele é mais completo, vamos dizer assim, né? Ele já aponta, então, se a pessoa já teve esse vírus e de repente não tem mais, quer dizer, já foi curada. Ele dá essa visão mais ampla. Ele dá essa visão mais ampla, mas ele pode te dar um falso positivo. Aí o médico, diante de um resultado positivo, ele pode pedir o RT-PCR, que vai te dizer se aquele anticorpo que está no seu sangue é o anticorpo do coronavírus ou de um outro vírus, mas ele vai te dizer. Então, o que a gente tem é, se fizer o teste agora, o teste rápido pelo sangue, e se você não tem nada, deu negativo, então você nem teve, nem nada aconteceu com você, você não teve contato com o coronavírus. Mas se aparecer algum anticorpo disso, aí precisa saber se foi o coronavírus, aí o RT-PCR, que é um teste mais completo, já vai te dizer. O que é importante na sorologia do sangue é que se te deu algum positivo, uma coisa positiva, você já pode imediatamente se isolar. Então, permite o isolamento do paciente de forma mais precoce do que ficar esperando se os sintomas vão aparecer ou não. Doutora, a gente sabe que os planos de saúde eles variam muito, né? Existem os planos mais básicos, mais simples, e os outros que são mais abrangentes, né? E os valores são condicionados por isso, né? Exatamente. Quando você diz que desde março esse exame, então, RT-PCR, está aprovado no rol de exames então, obrigatórios dos planos de saúde, ele está incluído em qualquer plano, desde o mais simples ao mais robusto? Sim, ele está incluído. Toda vez que a ANS inclui um determinado exame no procedimento, no rol de procedimento obrigatório, não faz diferença o plano. O que é importante saber é assim, o plano de saúde só vai dar cobertura diante de solicitação médica. Então, por exemplo, você quer fazer o teste e você não tem uma requisição do médico, você não apresenta sintomas. O plano de saúde não vai cobrir de jeito algum. Ele precisa da solicitação do médico diante de sintomas de uma síndrome gripal ou de uma síndrome de deficiência respiratória, que é a mais comum e mais provável do coronavírus, aí sim o plano vai fazer o reembolso, porque são exames caros, você vai ter uma variação de 300 a 500, 600 reais por exame. Então, isso para uma pessoa não é nada, em termos disso, mas para o plano, quando ele multiplica pelo número de beneficiários, o valor pode ficar muito significativo. Então, o plano controla isso, porque ele pode exigir que você faça o exame num laboratório da rede básica dele, ele pode indicar os locais onde vai fazer esses exames, não é qualquer local. Agora, se teu plano de saúde prevê reembolso, por exemplo, então você pode fazer esse exame num outro local e entrar e pedir o reembolso para o seu plano. Certo. Então, o que a doutora está colocando é que a pessoa, então, ela pode, então, através do plano dela, fazer este exame, que é contemplado, então, no plano de saúde, porém, ela precisa apresentar os sintomas. E, além dos sintomas, ela também precisa de um pedido médico. Quer dizer, esses são os dois requisitos necessários para que a pessoa possa fazer esse exame gratuitamente. Sim, Ou através são os dois requisitos.
Tá, Sim, fazer com cobertura pelo plano, né? O que pode acontecer também é a pessoa custear, porque foi uma emergência ou uma urgência solicitada pelo médico, e aí não deu tempo de entrar no operacional do plano de saúde. Então, ela faz, e aí sim, se o plano dela tiver essa cobertura, ela vai pedir esse reembolso para o plano. certo. E doutora, no caso da pessoa, por exemplo, que ela não tem um sintoma, mas de repente ela mora com a família e a família inteira foi diagnosticada com a Covid-19. Quer dizer, ela não tem aí uma boa justificativa para poder fazer esse exame aí através do convênio? A justificativa é excelente e seria até uma medida de prevenção bastante necessária, mas a ordem da ANS é que o plano só está obrigado a fazer essa cobertura se a pessoa apresentar os sintomas. Então, quando a ANS incluiu no rol dos procedimentos obrigatórios, ela não fez esta ressalva dizendo pessoas que moram com outras que já estão infectados, né? Não existe essa ressalva. E como não existe essa ressalva, os planos de saúde usam esse escape para não ter que dar essa cobertura. Então, precisa ter os sintomas para obter a cobertura do plano. Então, são sintomas mais a requisição do médico, esses dois elementos juntos, aí o plano vai dar a cobertura e a pessoa vai fazer isso sem custo nenhum. Independente do tipo de plano, pode ser ambulatorial, pode ser hospitalar, pode ser com consulta, não importa. Se tiver essas duas coisas juntas, os sintomas mais a requisição do médico, a solicitação médica, o plano vai dar a cobertura. Certo. Bom, esse pedido médico ele é muito importante, né? Porque além dos sintomas, a pessoa precisa também apresentar. A gente sabe hoje desse problema da gente sair de casa para ir até o consultório médico. Quer dizer, isso não é o indicado no momento, em hipótese alguma, até porque a gente precisa evitar essa aglomeração. Nós estamos ainda seguindo as medidas de isolamento. Quer dizer, esse pedido ele pode ser solicitado, então, por telemedicina, essa é a melhor opção, doutora, nesse momento? De repente, fazer uma consulta por telemedicina e solicitar esse pedido? Como que é feito esse encaminhamento? É por meio digital? Como que é? A telemedicina agora é a alternativa melhor para evitar que a pessoa se desloque, vá ou para o consultório do médico ou para um hospital. Então, provavelmente vai ser uma videoconferência com o médico, ou mesmo a recomendação do próprio Conselho de Medicina é que se seja feito por um meio seguro, porque eles têm muita preocupação com essa quebra do sigilo, vazamento de informações considerados esses dados sensíveis do paciente. Então, eu acredito que a consulta por videoconferência é a melhor forma que o paciente tem de garantir que ele não vai se contaminar mais do que ele já pode estar, né? Com outras viroses ou outras doenças. A telemedicina é um recurso à disposição do médico e do paciente, e ele pode se valer disso. A forma como o médico envia para ele a ação e a requisição de fato é por meio de certificado eletrônico e também até você pode receber isso por um SMS, pode receber no WhatsApp, desde que tenha se valido dessa chave de segurança da informação. Então, outro dia eu fiz uma consulta por telemedicina, a minha médica me mandou aqui no WhatsApp, era um medicamento que eu precisava comprar, que exigia a receita. Eu cheguei na farmácia, apresentei para ele escaneou isso e automaticamente me vendeu. Então, não é uma questão tão difícil. Talvez o local onde ele vai fazer, por meio da consulta feita pela telemedicina, talvez ele possa encontrar um pouco mais de burocracia, dizendo, esse meio para mim não serve, eu preciso da receita física. Então, aconselho que ele imprima aquele documento que o médico mandou e leve o seu celular junto para mostrar a autenticidade daquele documento. Certo. Por via das dúvidas, é melhor já imprimir. E doutora,
qualquer médico de qualquer especialidade pode fazer essa prescrição desse exame? Digo isso porque, vamos supor que a pessoa, de repente, passe regularmente com um ortopedista por telemedicina. E, de repente, ela apresenta os sinais e ela já vai fazer aquela consulta, ela já aproveita ali aquela consulta e fala, ai, doutor, eu estou com sintomas, o senhor pode prescrever para mim? Quer dizer, qualquer médico de qualquer especialidade poderia fazer isso ou eu teria que procurar um médico específico para isso? Na verdade, o que autoriza um médico a ser médico é o curso de medicina que ele faz. Ele, antes de ser um especialista, ele é médico. Então, nenhum local vai poder recusar uma ordem dessa, uma solicitação dessa, porque se trata de uma outra especialidade, de forma alguma. A especialidade apenas te diz onde é o local mais rápido e mais fácil para você tratar aquilo que te apresenta do sintoma. Então, a rigor, se a gente fosse pensar nessa linha, deveria ser sempre um clínico geral ou um infectologista para te dar uma solicitação. E a gente sabe que não é assim. Então, o médico de qualquer especialidade está autorizado a te dar, a solicitar a realização do exame. Não precisa ser para nós, como mulheres, a sua ginecologista, a minha, até um dermatologista, não importa. Importa que seja um médico, porque é o CRM dele que determina a autoridade que ele tem para solicitar aquele exame. Certo. Doutora, como a senhora pontuou na sua fala, em algum momento do programa, a inclusão desse teste, então, no rol desses procedimentos, né, de cobertura obrigatória, ela atende uma decisão judicial, que inclusive foi movida pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde. Essa é uma decisão limiar, inclusive. Quer dizer, cabe um recurso nesse caso? Ainda existe a possibilidade da própria Agência Nacional de Saúde recorrer e, de repente, não ser mais obrigado, os planos não serem mais obrigados a cobrir esse teste, esse exame sorológico? Ainda existe essa chance? Do ponto de vista do processo, cabe recurso do requerimento da autorização e da concessão desta ordem judicial, e me parece até que a ANS já entrou com este recurso. Do ponto de vista social, o que eu acho bastante difícil é que o tribunal modifique essa decisão, porque nós estamos falando de um controle da coletividade. Então, quanto mais pessoas souberem se elas foram infectadas em algum momento, e quanto mais rapidamente elas tomarem as providências para se tratar e até para se isolar de outras pessoas, o maior bem para a coletividade vai ser alcançado. Então, eu penso que dificilmente um desembargador federal possa cassar essa decisão, porque, na verdade, ele estaria agindo contra a coletividade. Nesse momento em que há essa retomada da economia, as atividades voltam a funcionar, as empresas voltam a funcionar, é um bem para a idade que todos nós tenhamos conhecimento de qual é o estado da pessoa que está do nosso lado e também da gente mesmo. Né? Não vejo sentido a cassação dessa ordem judicial. Acho que não. Ela pode existir, mas acho pouco provável. Certo. Como a senhora bem pontua, é um teste de extrema importância nesse momento, né? Inclusive, a não inclusão desse teste sorológico até o momento acaba sendo uma certa omissão na sua visão, doutora, até porque essa foi uma atitude que foi, uma medida que foi editada por conta de uma ação judicial, quer dizer, precisou que alguém se posicionasse nesse sentido. Quer dizer, acho que talvez a própria ANS poderia ter tomado essa medida por conta própria, né? Não tenha dúvida. Desde março, quando ela colocou o primeiro procedimento, o primeiro teste no rol dos procedimentos obrigatórios, ela já deveria ter colocado os dois. O que eu acho é que, naquele momento, nenhum de nós, e muito menos as autoridades de saúde, tinham
essa perspectiva do que aconteceria com o país e do vulto que essa pandemia seria tomada entre nós. Muito se pensa também em função desse desarranjo, desse desencontro das medidas das autoridades de saúde no nível estadual e municipal, porque cada um fala uma coisa. Então, talvez isso tenha justificado até a ANS ter adotado o RT-PCR como o mais seguro, embora seja um exame mais caro até do que a sorologia de anticorpos, naquele momento, porque eu não acredito que alguém tivesse ideia da dimensão que essa infecção tomaria no nosso país. Mas agora, uma vez incluído no rol dos procedimentos obrigatórios, também acho que não sai assim tão facilmente. Sim, uma informação importante. E, doutora, no caso do usuário, né, que de repente está com sintomas, está com o pedido em mãos e passa por uma situação em que o plano de saúde, por alguma razão, recuse, né, essa solicitação. O que esse usuário, então, precisa fazer imediatamente? Nós estamos falando que quando o médico solicita o exame para o paciente, o médico detectou esses sintomas, né? Pode ser de um grau mais leve, um pouco mais severo, não. Mas então nós estamos falando de uma medida ou de urgência ou de emergência, conforme o caso. Acho até que nem dá tempo de entrar assim na justiça direto, mas se os sintomas forem mais leves, eu acho que imediatamente ele deve, se ele realmente não tiver condição de custear o exame, eu acho que ele deve procurar o advogado e entrar e solicitar esta ordem, que o exame seja feito por ordem judicial. Ou então ele pode entrar, faz o exame e depois ele pleiteia isso, porque não há fundamento para a negativa do plano de saúde. Ele está obrigado a custear e dar cobertura para isso, principalmente agora com esses dois tipos de exame, incluídos no rol de procedimento obrigatório. O plano de saúde não tem justificativa plausível para indeferir ou negar esse pedido feito pelo médico. Certo. Doutora, falando um pouco dos planos de saúde, né, desse segmento, então, a gente sabe que a gente está vivendo uma crise que tem afetado todos os segmentos da sociedade, de uma maneira geral, tem afetado muito a nossa economia. Eu cheguei a ler bastante sobre esse assunto, vi que a queda na receita dos próprios planos também acabou diminuindo, quedas nas cirurgias, né, muitas coisas pararam, e para o plano de saúde não tem sido diferente, até, inclusive, eu cheguei a ler em algumas críticas que alguns planos, até por conta dessa justificativa, dessa suposta dificuldade financeira, às vezes criam algumas barreiras nesse sentido aí de fornecer esse exame, que é tão importante. Quer dizer, existem já muitas reclamações nesse sentido, inclusive até ações que correm no judiciário nesse sentido, do plano, muitas vezes, criar essa dificuldade mesmo nesse momento. Como que tem sido, assim, em linhas gerais, a atuação dos planos nesse momento que a gente está vivendo? Vamos pensar que o plano de saúde é uma empresa como outra qualquer, ele persegue o lucro e o resultado dele tem que ser um resultado positivo, satisfatoriamente positivo. O que aconteceu foi que, no primeiro momento, todos os procedimentos eletivos, as cirurgias eletivas que eram cobertas e tudo, foram suspensas. Então, os hospitais, principalmente os médicos, deixaram de ter imediatamente essa receita que acostumados a ter dentro de um fluxo normal da atividade. Então, os planos, de fato, estão tentando, de todos os modos, reduzir a maior quantidade que eles conseguem de custeio e pagamento dessas despesas, porque a situação ficou bastante atípica e difícil, financeiramente difícil, para todas as empresas e para os planos de saúde também. Muita gente deixou de pagar os planos de saúde porque
com essa incerteza futura, o que vem, esse monte de gente sendo dispensado das empresas. Então, o mundo todo está vivendo uma situação bastante delicada e instável. Então, é claro que tem havido reclamações procedentes, porque se o plano está obrigado a custear, ele vai custear sob pena de sofrer os procedimentos e as penalidades impostas pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. E no judiciário, algumas reclamações que têm chegado no judiciário são reclamações também procedentes, porque, como eu te disse, o plano não tem justificativa para não dar essa cobertura, independente do tipo de plano. Se houver aqueles dois elementos, a pessoa tem os sintomas e houve a solicitação do médico, o plano pode, inclusive, responder mais tarde uma ação de reparação, porque deu esta negativa sem um respaldo jurídico e legal para isso. Certo. Doutora, já existe uma previsão assim para o setor? Claro, é muito cedo para falar muitas coisas, né? Mas existe já uma projeção de quando que os planos de saúde, enfim, a área médica vai conseguir se recuperar aí economicamente? Como tem sido essa conversa aí entre esses especialistas? Eu acho assim que vai demorar um tempo para o setor, para todos os setores da economia voltarem ao seu normal ou passarem ao novo normal. Mas principalmente os hospitais e os planos de saúde que agora retomam as atividades eletivas que tinham sido deixadas de lado em função de dar prioridade para o atendimento dos pacientes infectados pelo coronavírus, mas eu tenho ouvido que num monte assim, primeiro que todo mundo descarta o ano de 2020, é como se não tivesse acontecido. Ele frustrou todas as expectativas, as empresas, na sua quase totalidade, vão apresentar um resultado no vermelho, não vai ter jeito. Então, há uma estimativa de que, se começar no segundo semestre, ainda que um pouco mais lentamente, talvez para o meio do ano, final do ano de 2021, a gente possa ter uma retomada mais ou menos estável nos níveis que nós tínhamos antes da decretação da pandemia. 21 para frente. Certo. Doutora, eu tenho um minutinho para encerrar. Eu não sei se a gente falou tudo, acredito que deu para explanar bastante o tema. Eu queria deixar esse minutinho final para a doutora dizer, então, as suas considerações finais e, de repente, complementar algum aspecto que eu não mencionei. Enfim, fique livre. Eu acho assim que com a inclusão do procedimento do exame por sorologia agora para detectar a presença de anticorpos, eu acho que as pessoas que realmente têm algum sintoma, que apresentam algum sintoma, deveriam procurar o seu médico, ainda que por meio da telemedicina, que é um canal bastante usado agora, e deveriam solicitar para o médico que ele desse essa requisição para o exame, porque quanto mais cedo, mais precocemente a pessoa infectada for se tratar, melhor para ela, que tem uma chance maior de cura, principalmente se ela for alguma pessoa integrante dos grupos de risco. Então, quanto mais cedo ela tiver o acesso a esse tratamento, maior é a chance dela se curar, e se curar de uma forma bastante efetiva. Então, a minha recomendação, embora eu não seja médica, mas eu lido muito com eles, a minha recomendação é que as pessoas prestem bastante atenção no seu estado de saúde e corram atrás para se tratar o mais cedo possível. Quero também te agradecer, Caterina, porque é sempre bacana poder contar com vocês e ter essa oportunidade de falar, porque é um trabalho, é um serviço público que todos nós prestamos, né? Sem dúvida, doutora. Para mim foi uma grande prestação de serviço, porque eu estava com bastante dúvida nesse sentido, porque eu tenho um plano de saúde e eu estava na dúvida se era um direito meu também ou não solicitar esse exame, mas agora eu já entendi que eu preciso ter o sintoma e preciso ter o pedido médico e que, a partir de agora, então, como foi publicado no Diário Oficial, eu tenho direito não só ao RT-PCR, mas ao teste sorológico, certo?
Isso é uma informação bastante importante. Doutora, muito obrigada, tá, pela sua participação conosco, tá? Até uma eu, próxima oportunidade. eu que agradeço, Caterina. Um abraço, bom dia para vocês. Um abraço. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.